E estamos aí para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar em relação ao ambiente. Será que isso realmente atrapalha você ter um novo hábito? Atrapalha você ter uma nova consistência? E aí eu tenho a te dizer, sim. O ambiente muda e acaba te fragilizando a talvez não ter tanta coragem de dizer não, de realmente você falar o que você pensa sem agressividade. Muda. Eu vou falar aqui uma experiência, sempre vou estar falando de experiência para vocês entenderem que o que eu quero passar para vocês, ensinar para vocês, é algo que eu venho estudando, tendo conhecimento, me especializando e antes de estar aqui querendo te auxiliar, te ajudar e chegar em questão de realmente ser capaz de criar um novo hábito, de ter aquela consistência, ter um resultado diferente e mostrar para vocês a simplicidade que é escolher os novo hábito para que aquilo gere um resultado que realmente vocês mereçam e acaba não ficar ter esses pensamentos tão destruidor em relação de achar que não é merecedor, que a sorte não, você não estava na fila da sorte, que Deus escolhe algumas pessoas para que dê certo e outras não, e você acaba se tornando incapaz, né? Uma pessoa incapaz. Esses pensamentos também vêm a mim, então quero te falar porque eu sei que também em relação a isso, quais são os pensamentos que pode acabar gerando quando você não tem o resultado e você acha que a culpa é sua, é do mundo. E eu quero te mostrar, às vezes, algum conhecimento que eu coloquei em prática, eu não tinha esse conhecimento, e quando eu acabei me vendo em relação a isso, eu acabei analisando e vendo realmente onde eu errava, aonde eu falhava. E quero te dizer uma coisa que, tipo assim, mudou totalmente, virou meu pensamento em relação ao quê? Nada de religiosidade, mas pensando assim, se Deus te fez, e ele é o tipo de pessoas que ele botou lá na palavra, ele fez todos os filhos deles para que tenha ânimo, tenha alegria, para que dê certo, jamais ele desejou que dê errado. E aí você pensa, será que realmente eu vou ser escolhido de não dar certo, de não ter o resultado que eu realmente almejo? Não, existem algumas falhas relacionadas isso, a ter uma constância de hábito, seja. Então, quando eu falo de ambiente, eu quero dizer para vocês que o que acontece, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nessa área em relação de saúde, de cuidar do meu corpo, eu era uma pessoa que eu vivia em barzinho, bebendo todo final de semana, a minha geladeira não faltava cerveja. Não estou falando que você não possa mais ter esses tipos de comportamento, que eu quero falar para você aqui uma experiência minha. Então, quando eu comecei um desafio junto com outra pessoa em relação eu ganhar massa muscular, a pessoa emagrecer, então a gente começou a ir para os barzinhos, sim, não deixar de sair com os amigos, mas tinha um detalhe muito específico. A gente não bebia, a gente evitava escolher alimentos não fritura e muitas vezes a gente era zoado. Muitas vezes eu ouvia, você não é mais a mesma. Qual é a graça que tem chamar você, se você não pode beber, agora você cuidando da sua saúde? Que frescura. Então muitas vezes as suas atitudes vai acabar revelando coisas das outras pessoas, onde elas não estão fazendo isso por maldade, mas tipo assim, você tem noção? Se o seu valor está num copo de cerveja, está num comportamento de se adaptar, repetir os mesmos comportamentos que ela, e você decide não ter mais esse comportamento porque você está com um objetivo, e aí aquilo gera um comportamento ruim, uma coisa não legal. E você que não tiver uma pessoa determinada, definitiva, sabe o que você vai fazer? Mas é só hoje, Nayane. Quando for amanhã, segunda-feira, você começa a semana inteira com a sua rotina. Não, não é assim. Então eu sempre tive uma decisão, porque eu queria resultado do meu corpo. O resultado era maior do que eu ter que escolher só por um dia, beber, seguir aquela rotina que já estava adaptada. Super entendo em relação que isso é ruim para aquelas pessoas que, ao me ver que eu estava com um comportamento igual ao deles, e eu tomei uma decisão sozinha
e eles não queriam estar com o meu comportamento, e eu respeitava os deles, mas o seu é mais difícil respeitar. Você entende? Imagine você estar numa roda. Se você não tiver uma cabeça centralizada e saber quem você é em relação da sua tomada de decisão, e realmente você está decidida a fazer aquilo por qualquer tipo de resultado, você vai ser zoado. E aí vai chegar uma hora que você vai se entregar. Aí só mais um dia. Aí você acaba querendo, aí você vai acabar saindo da sua rotina, do seu hábito, do seu objetivo, para que seus amigos sejam aceitos. Então o ambiente influencia ao ponto que o quê? Se você está acostumado com um hábito e se torna um hábito diferente, vai chegar uma hora, ou você vai ter que largar o seu hábito, desistir do que você está com o seu plano, para poder caber realmente aonde seus amigos estavam acostumados com o seu hábito anterior, ou realmente você não está mais no ambiente. E ao passar do tempo, como isso era chato, eu sempre levava na brincadeira, e aí chegou um ponto que eu não tinha mais convite. Já não era viável eles me chamar para chegar ali, eu pedir um copo de água com limão espremido, ter que escolher alimentos que não era fritura, eu não beber, não tinha graça. Lógico que de um lado isso é ruim, porque você valia o que eles estavam acostumados. E uma coisa que eu já ouvi muitas vezes falar, que a gente, quando decide uma decisão nova, que é ao contrário, que a maioria não faz, você acaba entregando muitas pessoas. E isso é verdade. Então, acaba incomodando. Então, o ambiente vai influenciar. E uma hora você vai acabar deixando de realizar o seu sonho para caber na sociedade do âmbito do seu hábito anterior. Então, tipo, ou você sai, se você não tiver uma decisão forte, mas mesmo que esteja, é cansativo, é triste, é frustrante, se seu amigo ficar zoando, é só hoje, você entendeu? Então, o ambiente influencia e precisa ser mudado para que também você tenha um resultado diferente do que talvez as pessoas hoje ao seu redor não queiram a mesma coisa que você. É isso que eu tenho para dizer. Até a próxima.